Capítulo 5º. Do regime de trabalho do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal. Artigo 20. O professor da ZIF, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho. Inciso 1º. 40 horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional, ou. Inciso 2º. Tempo parcial de 20 horas semanais de trabalho. Parágrafo 1º. Excepcionalmente, a IF poderá, mediante aprovação de órgão colegiado superior competente, admitir a adoção do regime de 40 horas semanais de trabalho, em tempo integral, observando 2 turnos diários completos, sem dedicação exclusiva, para áreas com características específicas. Parágrafo 2º. O regime de 40 horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nesta lei. Parágrafo 3º. Os docentes em regime de 20 horas poderão ser temporariamente vinculados ao regime de 40 horas sem dedicação exclusiva após a verificação de inexistência de acúmulo de cargos e desistência de recursos orçamentários e financeiros para as despesas decorrentes da alteração do regime, considerando-se o caráter especial da atribuição do regime de 40 horas sem dedicação exclusiva, conforme disposto no parágrafo 1º, nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Ocupação de cargo de direção, função gratificada ou função de coordenação de cursos, ou. Inciso 2º. Participação em outras ações de interesse institucional definidas pelo Conselho Superior da IF. Parágrafo 4º. O professor, inclusive em regime de dedicação exclusiva, desde que não investido em cargo em comissão ou função de confiança, poderá. Inciso 1º. Participar dos órgãos de direção de fundação de apoio de que trata a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, nos termos definidos pelo Conselho Superior da IF, observado o cumprimento de sua jornada de trabalho e vedada a percepção de remuneração paga pela fundação de apoio, Inciso 2º. Ocupar cargo de dirigente máximo de fundação de apoio de que trata a Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, mediante deliberação do Conselho Superior da IF. Artigo 20-A. Sem prejuízo da isenção ou imunidade previstas na legislação vigente, as fundações de apoio às instituições de ensino superior e às instituições científica, tecnológica e de inovação, IICTs, poderão remunerar o seu dirigente máximo que. Inciso 1º. Seja não estatutário e tenha vínculo empregatício com a instituição. Inciso 2º. Seja estatutário, desde que receba a remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% do limite estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo Federal. Artigo 21. No regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as condições da regulamentação própria de cada IF, a percepção de. Inciso 1º. Remuneração de cargos de direção ou funções de confiança. Inciso 2º. Retribuição por participação em comissões julgadoras ou verificadoras relacionadas ao ensino, pesquisa ou extensão, quando for o caso. Inciso 3º. Bolsa de ensino, pesquisa, extensão ou estímulo à inovação paga por agência oficial de fomento, por fundação de apoio devidamente credenciada por IF ou por organismo internacional amparado por ato, tratado ou convenção internacional. Inciso 4º. Bolsa pelo desempenho de atividades e formação de professores da educação básica, no âmbito da Universidade Aberta do Brasil ou de outros programas oficiais de formação de professores. Inciso 5º. Bolsa para qualificação docente,
paga por agências oficiais de fomento ou organismos nacionais e internacionais congêneres. Inciso 6º. Direitos autorais ou direito de propriedade intelectual, nos termos da legislação própria, e ganhos econômicos resultantes de projetos de inovação tecnológica, nos termos do artigo 13 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Inciso 7º. Outras hipóteses de bolsas de ensino, pesquisa e extensão, pagas pela IFE, nos termos de regulamentação de seus órgãos colegiados superiores. Inciso 8º. Retribuição pecuniária, na forma de prolabore ou cachê pago diretamente ao docente por ente distinto da IFE, pela participação esporádica em palestras, conferências, atividades artísticas e culturais relacionadas à área de atuação do docente. Inciso 9º. Gratificação por encargo de curso ou concurso, de que trata o artigo 76-A, da Lei nº 8.112, de 1990. Inciso 10. Função comissionada de coordenação de curso, FCC, de que trata o artigo 7º da Lei nº 2.677, de 25 de junho de 2012. Inciso 11. Retribuição pecuniária, em caráter eventual, por trabalho prestado no âmbito de projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão, na forma da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, Inciso 12. Retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica, devidamente autorizada pela IFE de acordo com as suas regras. Parágrafo 1º. Considera-se esporádica a participação remunerada nas atividades descritas no inciso 8º do caput, autorizada pela IFE, que, no total, não exceda 30 horas anuais. Parágrafo 2º. Os limites de valor e condições de pagamento das bolsas e remunerações referidas neste artigo, na ausência de disposição específica na legislação própria, serão fixados em normas da IFE. Parágrafo 3º. O pagamento da retribuição pecuniária de que trata o inciso 11 do caput será divulgado na forma do artigo 4º-A, da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. Parágrafo 4º. As atividades que tratam os incisos 11 e 12 do caput não excederão, computadas isoladamente ou em conjunto, a 8 horas semanais ou a 416 horas anuais. Artigo 22. O professor poderá solicitar a alteração de seu regime de trabalho, mediante proposta que será submetida à sua unidade de lotação. Parágrafo 1º. A solicitação de mudança de regime de trabalho, aprovada na unidade referida no caput, será encaminhada ao dirigente máximo, no caso das IFE vinculadas ao Ministério da Defesa, ou à Comissão Permanente de Pessoal Docente, CPPD de que trata o artigo 26, no caso das IFE vinculadas ao Ministério da Educação, para análise e parecer, e posteriormente a decisão final da autoridade ou Conselho Superior competente. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Na hipótese de concessão de afastamento sem prejuízo de vencimentos, as solicitações de alteração de regime só serão autorizadas após o decurso de prazo igual ao do afastamento concedido.